Nosso querido Senhor, obrigada, Pai, por essa manhã, obrigada pela oportunidade de aprendermos mais sobre Ti, sobre como o Senhor enxerga o mundo, as relações que nós temos aqui, e diante de toda essa maravilha que o Senhor nos dá e nos mostra, queremos pedir agora a Tua ajuda para que nós possamos realmente compreender e praticar. No nome de Jesus eu oro, amém. Bom, hoje eu vou falar sobre... O título da apresentação é Subestimadas, tá? Eu estava fazendo um estudo com uma amiga e eu estava tentando... Ela não conhece o movimento, ela só escutava falar algumas coisas, ela tinha muita curiosidade para entender, né, de que se tratava, em que a gente acreditava, quais eram as diferenças e tal. E aí eu comecei a falar para ela sobre os diferentes testes em diferentes dispensações e como o sexismo era um pecado da nossa dispensação, né? E como a gente tinha que se levantar contra esse sistema patriarcal, né? Enfim, não vou me delongar muito porque são coisas que a gente já sabe, mas só para dar um contexto, para a gente começar o estudo. Quando eu mostrei para ela aquele texto do Patriarcas e Profetas de que Deus criou o homem e a mulher iguais, ela falou, uau, nossa, que lindo. Mas a questão dela, mas o que a gente tem que mudar? E essa pergunta dela é realmente importante, porque a gente já falou em alguns estudos, inclusive a Tess já abordou esse tema, de que as conquistas do feminismo hoje, às vezes para nós, são um pouco mais difíceis de a gente enxergar, porque podem ser um pouco intangíveis. E eu já vou explicar por quê. Vamos só fazer uma breve revisão, assim, bem por cima, de quais foram os pontos principais de cada uma das ondas do feminismo. Será que alguém poderia me dizer, assim, em poucas palavras, né? Qual foi o principal ponto conquistado com a primeira onda do feminismo? Seria o voto? Isso, questões jurídicas e o voto. Obrigada, Carla, obrigada, Cris. Sim, exatamente. E na segunda onda, né, ali por volta de 1960, 1980, a gente amplia um pouco mais o debate, já falando sobre sexualidade, sobre família, sobre direitos reprodutivos, sobre as desigualdades, né? A igualdade no âmbito profissional, militar, nos esportes, sobre violência doméstica, sobre estupro conjugal, sobre leis de custódia, sobre divórcio, sobre abrigos para mulheres, enfim. Foram muitos avanços e muitas conquistas, de tal forma que a gente chega lá nos anos 90, com a terceira onda do feminismo, e sobre o que a gente vai falar agora, né? As pessoas olham, olha, a gente já chegou muito longe na sociedade, hoje a mulher pode falar, hoje a mulher pode ter seu emprego. Quais são agora as mudanças que nós devemos fazer? Então, quais são as coisas, né, que são o principal objetivo da terceira onda? Será que alguém poderia me dizer, assim, em uma frase? O que será, hein? Bom, isso é muito importante a gente ter em mente. Tanto que eu coloquei aqui uma chavinha para a gente não esquecer. Quais são as coisas que a gente tem com que nós temos que lidar hoje, certo? Obviamente, no mundo, nós também temos, né, lugares e situações em que as mulheres também têm dificuldade para acessar a educação, acessar ao trabalho, enfim, ter liberdades básicas, mas a gente também tem que continuar com algo que... Lembrar que a gente está lidando com aquele primeiro pecado, com aquela raiz que começou ali no Éden. Então, a terceira onda do feminismo, ali a partir da década de 90, desafia duas coisas principais. A primeira delas, que é a chavezinha que eu até coloquei aqui no papel para a gente não esquecer,
certo? Para ficar muito claro na nossa mente, são os estereótipos de gênero, certo? E outra coisa que está ali bem arraigada no comecinho, que é a raiz de tudo, é a estrutura da nossa sociedade, certo? A terceira onda do feminismo, então, tem a ver com, desafia essas definições essencialistas de feminilidade e também começa a abordar e enxergar, ampliar esse feminismo, que anteriormente era mais um feminismo de mulheres brancas de classe média alta, para poder ver também as mulheres que eram racializadas, as mulheres que tinham deficiências, né? Aquela interseccionalidade que também foi tratada em outros estudos, em que a gente vê camadas, né, que podem aumentar as dificuldades e as desigualdades que essas mulheres enfrentam, certo? Mas, então, o que eu quero que a gente tenha em mente como chave, né, do que temos que enfrentar hoje e quais são os pontos principais de desafio da terceira onda do feminismo, isso daqui, ó. Estereótipos de gênero e a estrutura da nossa sociedade que me chamou muita atenção e que é de fato assim como o Parminder disse em alguns estudos já, que é um sistema patriarcal e hierárquico. Então, essas são as coisas principais para a gente começar o nosso estudo de hoje, certo? Então, a Thay já falou que as conquistas da terceira onda do feminismo não são tão fáceis de enxergar. Por quê, né? Porque se tratam justamente dessas coisas que são tão normalizadas. A gente acha que tudo é normal e nem sequer, às vezes, a gente consegue enxergar quais são os problemas que estão nos rodeando, certo? A gente não consegue enxergar, a gente realmente precisa colocar os nossos óculos proféticos para a gente conseguir enxergar quais são os problemas da nossa sociedade. E a gente pode lançar mão, a gente pode fazer uso de ferramentas para nos ajudarem a enxergar esses problemas na nossa sociedade. Quando a Thais, ela usou uma frase que eu vou parafrasear, que também é super importante. Ela falou assim, que o sexismo é a forma de discriminação mais profunda, pior, mais arraigada, que passou a todas as culturas e que é intrínseca, né, em todas as sociedades. Esse seria o passo para todas as formas de domínio, certo? Então, isso tem a ver com um viés que se criou, uma mentira de que as mulheres devem ocupar determinada posição, e isso foi raiz para todos os outros vieses e todos os outros abismos de autoridade que nós temos no mundo, seja ele abismos raciais, né, relacionados a pessoas, por exemplo, com deficiência, relacionado a pessoas racializadas, enfim, tá? Então, dentro desses mecanismos que a gente pode usar para nós colocarmos os nossos óculos proféticos, como nós trabalhamos com parábolas, nós podemos usar recursos que nos ajudam a enxergar o mundo como ele é aqui agora, ou seja, o natural, para a gente poder entender também o espiritual. E eu trouxe um mecanismo que é um livro muito bom, que se chama A Lacuna de Autoridade. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar sobre. Esse livro ele foi escrito por uma mulher chamada Mary Ann Sigart. Olha, é essa daqui, essa mulher aqui. Ela é uma jornalista política, econômica, tratou durante sua vida e tem tratado sobre o feminismo e outros temas, né, do cotidiano. Trabalhou no The Economist, na Financial Times, na BBC,
apresentou programas de rádio, conduziu pesquisas na Oxford, trabalha como professora na Oxford também. Ou seja, uma mulher que tem um currículo incrível. E nesse livro, ela vai fazer muitas entrevistas com várias mulheres de renome e que têm um currículo tão incrível quanto o dela, para mostrar essa lacuna de autoridade, ou seja, essa diferença de autoridade que existe entre homens e mulheres, mesmo se você for uma pessoa que tem um currículo tão brilhante que te coloca numa posição de autoridade dentro da sociedade. E bem no começo do livro, ela já começa falando que essa lacuna de autoridade é a mãe de todas as lacunas de gênero. Por exemplo, quais seriam essas lacunas de gênero? Diferença salarial, menos promoções no trabalho para as mulheres, menos mulheres em posição de poder, menos autoconfiança que as mulheres acabam tendo em si mesmas, né? O maior número de mulheres em relação de codependência mesmo, tanto com seus pais, em suas relações amorosas. Então, ela mostra que todas essas lacunas de gênero que as mulheres sofrem hoje em dia têm uma raiz, e essa raiz é a lacuna de autoridade. Então, isso a gente consegue enxergar que está totalmente de acordo quando a gente olha para a Bíblia, para a profecia, quando a gente vê aqueles modelos das linhas de progressão, e quando a Tess fala que o sexismo é a forma de discriminação mais arraigada, pior, é o princípio de tudo, é a sementinha do mal do nosso mundo, certo? Então, a gente vê que a Tess fala de sexismo, dessa raiz de como tudo começou, e ela usa, então, a questão da autoridade. Quando a gente fala de autoridade, a gente pensa, então, justamente nisso daqui, nos estereótipos de gênero, na estrutura da nossa sociedade, que é patriarcal e hierárquica. E a gente começa a entender por que a gente fala sobre sexismo e por que a gente tem tratado tanto sobre os governos autoritários que a gente vê por aí hoje, né? A relação, né, com esses governos autoritários e o que tudo isso tem a ver com a lei dominical. Enfim. A lacuna de autoridade, então, segundo ela, tem a ver com esperar ou assumir ou supor que as mulheres são menos competentes e resistir e que as mulheres exerçam poder sobre nós e que elas não sejam levadas tão a sério quanto os homens são levados a sério, certo? Então, tá. Pode parecer que isso é muito relativo, não tem nada a ver. Se realmente no final dessa apresentação você achar que não tem nada a ver, eu sugiro muito você ler o livro, porque realmente faz assim, ó, só essa semana eu já consegui enxergar várias situações no meu trabalho, seja de pessoas relacionadas a mim, seja de pessoas, né, que vão acompanhar alguém que está sendo atendido, ou mesmo de situações que mulheres vêm me relatar que acontecem na sua vida. Então, vale muito a pena. Tá todo mundo aí acompanhando? Vou dar continuidade ao estudo. Se vocês tiverem algum comentário, vocês podem colocar no chat ou levantar a mão aqui, tá bom? Tô atenta a isso. Carol, estamos ouvindo. Então, tá bom. Para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa questão dessa brecha de autoridade e como para nós é difícil nós entendermos que isso é um problema real, a gente vai começar a falar sobre viés. Alguém pode me dizer o que é um viés? É quando a gente tem uma ideia pré-concebida sobre alguma coisa que faz com que a gente tenha um julgamento, esse julgamento já pré-concebido e, enfim, acho que é isso.
Isso. Obrigada, Cris. É legal essa definição que você deu, né? O que você falou me fez pensar também em preconceito, né? Um conceito pré-estabelecido. O Google, ele fala que é uma tendência geral determinada por fatores, ou que pode ser determinada por fatores externos. E outra palavra que a gente pode usar também para um viés, enquadrando nesse caso, é estereótipo, né? Então, o livro, já no comecinho, vem trazendo que nós conseguimos ter progresso, porém, nós ainda temos muitos vieses inconscientes, né? Que são produtos irracionais de um condicionamento sociais e de estereótipos ultrapassados. E ela fala que o nosso cérebro, ele começa a tomar atalhos. Quando eu falo que o nosso cérebro toma atalhos, vocês lembram de algum termo usado pelo Parminder? Cérebro rápido? Isso, exato. Lembre que o Parminder fala sobre cérebro rápido e cérebro lento, né? Obviamente, nós não temos um cérebro rápido e um cérebro lento. Ele está falando sobre esses mecanismos naturais que nós temos para poder categorizar as coisas, né? Quando a gente fala de cérebro rápido, para categorizar as coisas, para não ficar processando uma quantidade de informação assim, tipo, o tempo todo, ai meu Deus, essa pessoa isso, o nosso cérebro já cria gavetas para poder ficar mais fácil para a gente conseguir viver, né, sem entrar num burnout cerebral. Isso é um modo automático, como a Carla colocou aí nos comentários. Então, só que esse mecanismo natural acaba nos expondo a um perigo de a gente categorizar de tal forma que a gente categoriza as pessoas e que a gente, então, como consequência, trate as pessoas não como elas são, sem conhecê-las realmente, ou como indivíduos com seus potenciais, com toda a sua complexidade, que os seres humanos são complexos, né? Mas a gente acaba tratando essas pessoas como a gente espera que essas pessoas sejam, como a gente acha que essas pessoas deveriam ser, baseadas em nossos vieses, baseadas em nossos estereótipos. E isso tem um efeito muito importante, tem um efeito que socialmente acaba moldando o comportamento dessas pessoas, né? Porque quando a gente vai crescendo, e aí os nossos pais vão mostrando que isso aqui é normal, isso não é normal, que você vai ser ridículo se você se vestir assim, que você vai ser amado se você fizer tal coisa, também os comportamentos sociais, os nossos vieses, acabam também drenando e limitando e moldando como as pessoas se comportam dentro da sociedade, certo? E esses vieses, eles podem não ter absolutamente nada a ver com a pessoa que nós realmente temos em frente, mas acabamos, né, moldando essas pessoas, enfim. Continuando, então, ela vem mostrando, né, que frente a essa dificuldade que nós temos de enxergar, né, os problemas que estão tão arraigados na sociedade que nós normalizamos, ela fala que, embora nós digamos que somos progressistas, que defendamos a igualdade, nós continuamos tendo muitos vieses. E é esses vieses de estereótipos de gênero, da estrutura da nossa sociedade, que é patriarcal e hierárquica, que nós temos que tirar das nossas vidas, certo? E isso que ela diz nessa última frase faz pensar em um estudo que a gente teve aqui no Brasil muito recentemente por uma pessoa que de fora, vocês lembram quem foi que deu esse estudo? Quando fala, embora digamos que somos progressistas, ainda temos muitos vieses, né? E isso nos faz acabar comportando de determinada forma. Vocês lembram de algum estudo que foi dado recentemente? Eu lembro muito do estudo da Janice, né? Isso. Oi? Janice? Isso, exatamente.
exatamente. O estudo da Janine, que ela falou sobre, né, a nossa profissão, aquilo que a gente afirma ser, e sobre a nossa prática. A gente tem que ficar de olho porque a gente acaba agindo nesse modo automático, como o Marcos disse aí, que esses viés estão relacionados ao estilo de vida, comportamento, de uma educação, formação, e daí surgem os nossos preconceitos, exatamente. Algum comentário até aqui? Senão a gente vai continuar, tá? Esses milênios, né, de homens, né, no poder, nessa estrutura patriarcal, deixam suas marcas em nós, né? Tem a ex-primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, ela fala que nós nunca tivemos um ambiente livre de estereótipos, nunca tivemos uma verdadeira igualdade de gênero. Apesar dos nossos progressos, nunca tivemos uma verdadeira igualdade de gênero. Nem mesmo os jovens que foram muito conscientizados sobre o tema e que não querem discriminar com base em gênero ou em qualquer outra coisa podem se livrar com facilidade de todo esse condicionamento social somente por força de vontade. Não é possível simplesmente dizer eu sou feminista e se livrar de todo o condicionamento social em um passe de mágica. Ou seja, é como a nossa conversão, né? Você diz, eu agora pertenço a Cristo, eu decido isso. Mas será que não tem coisas depois para você trabalhar, para você caminhar com Cristo, né? No processo de santificação? Então, sim, né? A gente precisa tomar uma decisão, compreender o problema e, assim, ir tomando as medidas necessárias para mudar o nosso comportamento e, como consequência também, como um ciclo, né, nossa forma de enxergar. E ela continua dizendo, né, a Julia Gillard, nós temos... não é possível simplesmente dizer sou feminista e se livrar de todo o condicionamento social num passe de mágica. Nós temos que pensar 2 vezes antes de seguir às cegas os comandos do nosso cérebro para que nós não sejamos escravizados por ele, certo? E isso acaba, né, quando a gente vai mudando as coisas, a gente viu sobre o movimento dos direitos dos homens, né? Porque alguns homens, eles se sentem injustiçados, porque quando a gente trata de nivelar a nossa sociedade, o que eles têm que fazer? Eles têm que descer um degrau, né? Eles dizem que estão sendo prejudicados porque o seu privilégio, na verdade, está sendo retirado. Tenho aqui um comentário do Marcos, ele fala assim, para mim, a cada dia a frase de Jesus, o meu reino não é deste mundo, faz mais sentido após os estudos sobre sexismo e patriarcado. Por que você acha isso, Marcos? Você quer falar para a gente, por favor? Não sei se você pode abrir o microfone. Oi, tá me ouvindo? Oi, tô. Então, eu vou te falar assim, eu sou adventista desde sempre, né? Fui criado dentro de um sistema, eu acho que talvez como você ou outros, não sei, dentro de um contexto de aprendizado, ensinamento, que a gente sabe como funciona até hoje, não é? E quando a gente começou a ter assim contato com o movimento, que foi e continua sendo um divisor de águas tremendo, e a gente vem estudando cada assunto, cada tema, e especialmente a questão do sexismo, patriarcado. Se não fosse um movimento, eu jamais compreenderia isso. Eu ia estar na igreja, eu ia ser um adventista básico, comum, como todo mundo, mas eu não ia ter essa visão. Talvez eu entenderia ainda, como entendia também a questão de preconceitos, né, racismo, enfim, mas entender que o que é o sexismo
de uma forma mais prática, real, dentro de um contexto que a gente vive até hoje. Veja, nós estamos há 6.000 anos desde a criação, mas o sexismo ele é muito real, ele é muito forte. E você acabou de dar alguns exemplos aí nesse texto, tudo sobre isso, citando o próprio livro dessa pessoa. Então, assim, então, quando a gente começou a estudar sobre o sexismo, se aprofundar sobre isso, que é o tema, é o estudo, né, e sobre o direito dos homens, né, que está dentro do contexto do patriarcado, realmente a frase de Jesus lá atrás, de 2.000 anos atrás, ele disse que o reino dele, né, desse mundo, é porque o reino dele não existe sexismo, não existe patriarcado, né? É um reino realmente totalmente fora do contexto do que a gente vive e conhece até hoje, né? Então, de igualdade para todo mundo. Então, assim, eu não sei se eu consegui explicar, eu não quero tomar teu tempo, mas fica muito claro quando a gente também vai entender o porquê ele falou isso. Por que ele falou isso? Em que circunstâncias Jesus falou isso? Então vai ficando mais claro, mas eu entendo melhor hoje o porquê ele falou isso naquela época, mas essa frase faz muito sentido hoje também, até ele voltar. Totalmente, Marcos. Para mim também faz muito sentido, porque quando Jesus estava querendo mostrar em que consistia o seu reino, o que ele estava querendo mostrar? Olha, o meu reino não se baseia nessa estrutura, né? Vocês entram com cavalos, eu estou entrando aqui com jumento para mostrar para vocês que é diferente, né? O reino de Deus é assim, o reino de Deus é tal. O reino de Deus, quantas parábolas Jesus nos deu sobre o que é o reino dele, né? Então, realmente, quando a gente consegue olhar para o nosso mundo como ele é hoje, através da nossa mensagem, da nossa verdade presente, a gente consegue entender mais as coisas espirituais, assim como você está dizendo. Isso é incrível. Isso é muito legal, muito poderoso. Obrigada pelo seu comentário. Tá. Então, vamos lá, acabamos essa nossa introdução ao estudo e agora eu queria tratar com vocês de dos capítulos desse livro. Com certeza, outras pessoas podem dar mais estudos, porque tem muito pano para manga nesse livro, muitas coisas que a gente pode aprender. E eu queria tratar com vocês sobre o capítulo 3. Olha só, aqui tem uma chargezinha. E o capítulo 3, ele chama Lacuna de Autoridade em Ação. Se você, pelo menos, me deixasse terminar, né? Então, esse capítulo, ele fala sobre esse termo aqui, que foi cunhado pela autora, que é underestimating. O que é isso? Underestimate é você subestimar, certo? Então, é como se fosse uma subestimação, e ela coloca esse daqui, né? O underestimate é com o N, ela faz esse joguinho de palavras com o man, né? Com o man de homem, ou seja, subestimadas pelos homens. Eu fiz a minha tradução porque eu fiquei tentando, homestimadas, fiquei tentando traduzir assim, achei que só subestimadas já seria melhor mesmo. Mas isso aqui é para mostrar um pouco dos padrões conversacionais e um pouco dessa lacuna de autoridade nas relações do trato entre homens e mulheres. Para isso, eu vou trazer alguns exemplos para a gente discutindo um pouquinho e para a gente ir aprofundando e relacionando com as coisas que a gente conhece aí de professor, tá bom? Quando a gente fala, então, sobre essa subestimação dos homens, principalmente com relação às mulheres, mas também de mulheres, em relação às próprias mulheres, porque as mulheres estão também enxergando outras mulheres sob essa ótica horrível, né, que somos acostumadas a viver, com a qual fomos criadas. Ela fala sobre subestimação, sobre condescendência, sobre interrupções, sobre questionamentos desnecessários, sobre sermos ignoradas, desdenhadas, interrompidas e pessoalmente atacadas. Calma que a gente já vai
tentar entrar em cada um desses detalhezinhos, assim, com exemplos. E eu quero começar com um exemplo da própria autora de algo que ela viveu, tá? Deixa eu colocar aqui uma palavra. Primeiro, e eu quero que vocês descubram essa palavra. Vou, então, contar uma historinha de algo que aconteceu na vida dela, né? Então, a gente já falou que ela tem esse currículo aí maravilhoso, uma pessoa super inteligente, né? Super capaz e tal. E ela trabalhou durante 30 anos como colunista política no The Times, sobre política britânica. Ela foi convidada para uma conferência internacional e ela estava numa mesa com outros 2 homens, um deles também super renomado, um ex-secretário de Relações Exteriores, né, do Reino Unido, onde ela mora, e um correspondente internacional da BBC. Ou seja, esses 2 homens conheciam muito de política externa, porém ela era uma mulher que estava lá 30 anos, colunista política, sobre política do Reino Unido, ou seja, ela era ali, dentro daquele grupinho, a especialista em política do Reino Unido, em política interna, né? Então, esses 3, e aí chega um jornalista italiano, que não os conhecia nessa conferência, e ele vai, então, faz uma pergunta de política do Reino Unido para esses caras. Ele pergunta, o que vocês acham? O Tony Blair vai voltar? E ela, então, fala, sem chance. E aí começa a falar de todos os argumentos dela e tal. E o que esse homem fez? Ele deu as costas para ela e esquivou o olhar e continuou perguntando fez outro questionamento para esses 2 homens. E aí ela, ei, eu sou a especialista em política britânica desse grupo, tá? Ou seja, ela teve que afirmar para ele, eu sei o que eu estou dizendo. Ou seja, dentro desse contexto, como se vocês fossem dar um adjetivo, como vocês acham que ela foi tratada nessa situação? Ela foi subestimada. Isso, Foi Ana. desprezada. Isso, ela foi desprezada e subestimada. Então, aqui está a palavrinha, né? Eu gostei também da questão do desprezo, também ampliou, né, para a palavrinha que eu tinha aqui. Descaso, o Nilson disse. Obrigada, Nilson. Então, por que esse homem fez isso, né? Porque ele estava justamente apegado a esse viés de que os homens sabem mais, embora todos ali naquele grupinho tivessem sido convidados para fazer parte da mesma conferência. E por que ela agiu da forma como ela agiu, de dar um passo à frente e dizer, eu sei o que eu estou dizendo porque eu sou especialista política? Por que vocês acham que ela agiu dessa maneira? Tá. Olha, perdão, Carol, com certeza, porque os homens sempre têm esse posicionamento que tem mais conhecimento que a mulher. Então, ela teve que demonstrar, eu tenho esse tipo de conhecimento e eu tenho que ser ouvida pelo tipo de conhecimento que eu tenho lugar de fala. Exatamente, Gabi. Ela sabia o que estava falando, né? Isso, exatamente, gente. Então, assim, tanto vocês 2 que fizeram um comentário, a Gabi falou que ela sabia que ela tinha que se posicionar, o que também colocou isso. Ou seja, e a outra pessoa, eu não reconheci a voz, mas ela realmente compreende o problema que ela está enfrentando. E eu quero usar esse exemplo como base para a gente ter em mente de que a gente precisa entender o problema que nós enfrentamos para a gente poder tomar as atitudes corretas e congruentes com relação a isso. A gente já vai falar mais sobre que atitudes que a gente pode tomar para poder se levantar contra isso, certo? Mas eu queria dar agora um outro exemplo para vocês. O outro exemplo é de uma mulher chamada Julia Gillard. Ela
foi primeira-ministra da Austrália, né? Então, uma posição muito elevada. E ela, então, tinha que participar de reuniões sobre segurança nacional. Estou escrevendo aqui uma palavra para vocês adivinharem. Nessas reuniões sobre segurança nacional. E alguém vira para ela e fala: nossa, deve ser tão difícil ser primeira-ministra da Austrália, hein? Deve ser tão difícil para você. Como que ela está sendo tratada aqui, né, nesse caso? Como vocês acham? É como se ela não tivesse capacidade para sustentar um cargo de tanta importância, né? Exato, Gabi. Como se ela não estivesse ali por mérito próprio, né? Como se, Exato. coitadinha. E parece até que é um elogio, mas, na verdade, isso é o que eles classificam como um sexismo benigno, que é ser É um tratada sexismo com... sutil. Exato, é sutil, né? E ela está sendo tratada, na verdade, com isso aqui, ó, condescendência, né? E sabe qual é a resposta dela frente ao comentário desse homem, desse parlamentar? Ela fala assim: o meu cargo é um cargo difícil para qualquer pessoa, mas eu não estou aqui para falar das dificuldades do meu trabalho. Eu estou aqui para falar o que sei e ouvir o que vocês sabem e, se possível, chegar a conclusões e soluções para os problemas complexos que nós temos que resolver, certo? Então, aqui, a condescendência, né, que as mulheres sofrem é como um tratamento de tio com uma sobrinha e não como um tratamento com alguém que está ali por mérito próprio. Eu não sei se vocês têm algum outro exemplo, se vocês tiverem algum exemplo, vocês podem ficar à vontade para levantar a mão e falar, tá bom? Então, a gente viu um exemplo sobre ela ser, né, desprezada, né? E um exemplo também de condescendência, como se, por ela ser mulher, fosse mais difícil para ela realizar esse trabalho. O exemplo 3 é um exemplo que eu quero trazer de um termo que foi dado por a Meredith Broussard. Ela é professora de jornalismo na Universidade de Nova York, de jornalismo de dados, e ela trabalhava como cientista de computação numa empresa importante, e ela pediu demissão por algo que ela classificou como tecnochauvinismo, certo? A Rose deu um estudo esses dias também, que ela falou sobre o STEM, né? Sobre como as mulheres elas são subestimadas e como é difícil para elas terem um lugar de fala, né? E as dificuldades que essas mulheres atravessam em áreas tradicionalmente masculinas, como as áreas da ciência, áreas de engenharia, tecnologia, enfim. Nesse livro daqui que eu estou abordando com vocês, mas um pouco mais no início, ele fala também sobre alguns estudos que mostram que muitas mulheres acabam nem entrando nessas áreas porque elas têm medo do sexismo, da discriminação que elas podem sofrer, certo? Mas as mulheres que decidem enfrentar e realmente entrar de cabeça nisso, elas vão passar por dificuldades. E essa Meredith, eu vou comentar aqui um pouco do que ela fala com vocês, tá bom? Como um exemplo. Ela diz assim, tá? Tudo o que dizem sobre as mulheres sendo repelidas das áreas de exatas é verdade e aconteceu comigo. Passei um bom tempo me culpando por isso. Eu achava que me faltava determinação, me faltava inteligência ou competência. Com o tempo, fui percebendo que, na verdade, não tem problema algum comigo, e sim que é quase impossível combater essas forças sociais. Então, que efeito esse viés
inconsciente dentro desse lugar, né, mais tecnológico, causava nela. Se vocês quiserem, eu posso ler novamente, tá? Tá. O que ela diz aqui, né, o que ela refere aqui, é que esse sexismo fazia com que ela se enxergasse como alguém que não tinha tanta determinação. A Carla está dizendo que ela se sentia incompetente, e é verdade. Ela sentia que lhe faltava inteligência, né? Que lhe faltava competência. Então, esse é um efeito que esse sexismo acaba trazendo nas mulheres. Vai ter mais exemplos para a gente conseguir entender isso melhor. Um outro exemplo que eu tenho tá. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que ela era, né, essa subestimada e que isso causava um efeito nela de ela perder a sua autoconfiança por achar que era incompetente, não tão inteligente, não tão esforçada, enfim, certo? Então, a gente entra aqui em outro termo, que é o undermine. Undermine com U-N é minar, né? E então elas brincam aqui novamente com a palavra e falam de undermine, né? Ou seja, como os homens eles conseguem minar a confiança, né? Destruir realmente a confiança que essas mulheres têm em si mesmas. Vamos passar para o nosso exemplo de número 4. Shibi Hao, ela era tesoureira da Alphabet e uma contadora do Google. E ela conta um pouco sobre a sua experiência dela trabalhando nessas empresas, mesmo nesses cargos de poder e de autoridade que ela tinha. Então, eu sei que é um pouco difícil escutar as pessoas quando elas estão lendo, mas eu vou pedir para vocês prestarem atenção para vocês também poderem fazer os seus comentários, tá? Então, ela dizia assim: você precisa provar a sua capacidade o tempo todo. Quando um cara diz alguma coisa em uma reunião, eles respondem: boa ideia, acho que devemos fazer isso. E quando uma mulher fala alguma coisa, eles afirmam: é melhor investigarmos, precisamos de mais dados, precisamos pensar melhor, não sei se vai dar certo. O que vocês acham que está acontecendo aqui? O que ela tá sendo alvo de quê? O que vocês acham? O fator credibilidade. Isso. Deveria ser o fator credibilidade. Exatamente, seu José. Desculpe. A credibilidade dela está sendo colocada em xeque. E qual é o mecanismo que eles usam, né? Ela está sendo, então, questionada. E eu vou colocar aqui embaixo, descredibilizada. Né? Ela então está sendo descredibilizada, questionada. E ela fala, esse questionamento constante da expertise de uma mulher é ao mesmo tempo exaustivo e abala a sua confiança. Os homens não notam que raramente são contestados. Afinal, por que notariam? E podem usufruir do grande privilégio de ter suas opiniões e sugestões aceitas, sem questionamentos pelas pessoas. Então, essa credibilidade que os homens acabam tendo abre muitas portas para eles, no sentido da confiança que eles podem depositar em si mesmos, né?
isso não é um efeito causado somente porque é uma dinâmica entre homens e mulheres. A gente vê, por exemplo, também, não sei, na sua casa, né? Assim, os pais, quando eles não dão crédito, por exemplo, às opiniões que os filhos têm, esses filhos também podem crescer com menos autoconfiança, né? Duvidando do que realmente pensam, enfim. Carol, Oi. sou eu a Cris. Eu tô lembrando muito aí dessa parte da Rose, assim, eu não queria expô-la, mas é minha irmã. Eu tenho bastante intimidade, assim, eu creio que ela não vai se chatear, mas geralmente essas coisas acontecem muito com pessoas com mulheres, principalmente, que são muito espontâneas, elas têm um jeito mais de falar mesmo, de colocar suas ideias, né? Elas não têm muita vergonha, assim, não tem muita vergonha, não. Elas são espontâneas, elas dão suas opiniões, né? Elas não são tímidas, né? Porque as mulheres que são um pouco mais tímidas, talvez elas passem menos, ou talvez as mulheres que têm os cargos mais que não estão com tantas oratórias e tal, também vão passar menos, né? Mas aí, no caso aqui do exemplo que eu quero dar, da Rose, na nossa família, ela sempre é a que mais, assim, ela tem bastante desenvoltura para falar, dar opinião, ela não é conhecida aqui entre a gente de não ter medo mesmo de falar a sua opinião, de se precisar expor alguma coisa, ela vai falar, independente para ajudar mesmo, independente de qual ambiente ela vai estar, de aceitação ou não. E por muitas vezes eu sempre via ela sendo cortada ou silenciada por várias, ignorada por várias vezes, e muitas vezes até por mim mesmo, às vezes por mim mesma, porque eu já achava, já tinha uma concepção de que, no meu caso, né, tinha que ser retraída, que tinha que falar baixinho, que tinha que ter um jeito mais comportado, olha só, entre aspas, comportado, né? Tipo assim, isso. Então, eu entrava em um oposto disso. Então, eu acabava considerando que aquelas pessoas que estavam freando ela que eram as corretas, ou que estavam tendo ações certas, né? E agora, quando você está trazendo aí, claro, dentro de tudo do que o movimento está trazendo para a gente, eu fui mudando essa abordagem, essa concepção, essa visão, né, esse comportamento. Mas agora, quando você traz aí, isso vai me ajudando mais ainda, e eu vejo, e eu lembro muito dela, e dessas coisas, porque quando você traz aí, né, e fala de uma pessoa que está distante, né, ela é essa autora do livro, né, ou quando a gente fala de personagens que estão distantes, né, para a gente, e quando a gente traz assim para o seio da família, para quando está próximo da gente, quando é dentro do círculo de convivência da gente, a gente vê essas coisas acontecendo, e aí a gente vê que está perto da gente, que a gente tem que tomar uma postura, e que é isso que Deus está chamando a gente para fazer, né? Que Ele está tentando consertar essas coisas na gente, para que isso tenha essa extensão mesmo, de cada um no seu no seu local de onde vai fazer essa diferença, né? E fazer a mudança. Então, isso fica mais forte, né? Porque é de dentro para fora tudo, né? Até na sociedade, por exemplo, começa no lar, daí depois vai para uma escola, depois vai para, não sei, de dentro do lar vai para a igreja, vai para a comunidade, né? Então, primeiro começa ali no seio ali, né? Da família.
Eu Brilhe lembrei onde desses você exemplos aí, estiver, achei né? muito interessante. Sim, Obrigada e desculpa a obrigada. Rose que eu me expus. Então, peguem leve com a Rose, tá? Deixa a Rose ser feliz. Sim, a Rose estava sendo basicamente alvo de um estereótipo de gênero de que as mulheres devem ser educadas dessa forma, a ser mais polidas, a ser mais educadas, a esperar a sua vez de falar, enfim. Não que esteja mal, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, mas eu acho que deu para entender bem, né, essa questão. Quando a gente é questionada, então, a gente começa a achar, né, principalmente quando você está no seu processo de desenvolvimento, que tem alguma coisa de errado com você, que você não, seu pensamento, você não pode confiar muito nele. E eu lembro uma coisa que a minha psicóloga me disse uma vez, ela falou assim, você entra, confie no que você pensa, ela me disse. Uma pessoa entra em relacionamentos abusivos depois de deixar de lado muitas vezes o que ela pensava, né? Você achar que, não, realmente o que essa pessoa tá falando aí é faz mais sentido, eu tô doida mesmo, o que eu penso não é tão legal assim. Então, isso também explica até porque tantas mulheres entram mais em relações de codependência, tantas mulheres entram mais em relação né, de estar debaixo do homem, que elas são mais sujeitas ao homem do que o contrário, né? É muito mais frequente por causa da nossa estrutura social que também dá um apoio a isso. Então, eu vou passar para outro exemplo. Carol, Oi. posso falar só uma coisinha? Claro. Isso que você falou é muito importante. A gente precisa chegar nesse ponto, realmente. Agora, uma coisa interessante é que quando você chega nesse ponto, ou pelo menos tenta quase lá, e às vezes você passa a ter uma atitude de uma pessoa que tem confiança em si, uma mulher, né, que tem confiança em si, é sempre importante a gente lembrar que antes disso, né, nós somos uma pessoa e que a gente precisa estar debaixo da confiança de Deus, não acreditar tanto assim nessa capacidade, mesmo que a gente precise prová-la, né, porque aí eu posso dar o meu exemplo. Por muitas e muitas vezes eu fui muito confiante em mim e não me importava, enfrentava o que qualquer homem falasse. Só que Deus também acabou me mostrando na própria vida que essa confiança precisa ser bem moderada, porque a minha relação com Deus pode ser afetada. Ok. Sim. Claro, quando a gente fala assim, né, do nosso de nossa confiança em nós mesmos, não, eu me refiro também que a gente se permita ser, sim, moldado por Deus, entender o que Ele nos diz, que é bom, né? E a gente conseguir enxergar que também tem sentido o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Não é questão de a gente ser... como é a palavra? Autossuficiente? Autossuficiente, ou a gente ser prepotente, né? Ou coisas assim. Ou a gente agir sem um mínimo de responsabilidade, enfim. Porque a gente pode ir para outro extremo, que é de a gente querer atingir uma autoridade como a autoridade que o mundo prega, né? Por exemplo, quando a gente fala ali da liberação sexual, né? Teve um estudo que a Emma deu e ela falou, né, sobre, sim, as mulheres reprimidas sexualmente. Obviamente que uma mulher pode desfrutar do prazer sexual, obviamente que a mulher deve ter o direito e tem o dever também sobre si mesma, a responsabilidade de conhecer como o seu corpo funciona, né, de entender, né, os mecanismos, como ela fica grávida, se ela quer ou não ter um filho, como que ela vai fazer isso, se ela vai fazer isso, com quem ela vai fazer isso, mas a gente também não prega uma liberação sexual que vai para um outro extremo de dizer que uma mulher deve agir como os homens na nossa sociedade agem, né, de acordo com o reino de Satanás, né? Por exemplo, homens que ficam mexendo com mulheres na rua, que assediam mulheres, homens que
que acham que para ser homens eles precisam ter várias mulheres, que traem as pessoas com quem eles estão casados, enfim. E aí a gente vai para um outro extremo de mulheres que também querem assediar, que querem, né? É claro que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ou então mulheres que acham que a pornografia as liberta ou coisas assim. Então a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala de confiar naquilo que a gente acredita, para a gente também não passar para uma questão de exercer autoridade, de passar por cima das pessoas, de descredibilizar as pessoas, né? Assim como os homens fazem nesse sistema daqui, né? Desculpa se ficou Não, muito de forma bagunçado assim. nenhuma. O que você está falando é bastante compreensível. E o que eu estou falando é só porque, como a gente conhece um pouco sobre a nossa própria natureza e sabe da nossa vulnerabilidade como pessoa, é sempre bom lembrar, né, de vez em quando, sobre essa vigilância, como tu falou. Que é o equilíbrio, né, Carol? Isso. Na verdade, é só mesmo uma educação que as mulheres estão precisando, na verdade, muito mais para que elas não sejam diminuídas e não acreditem nem permitem que sejam diminuídas por ninguém, né, principalmente pelo homem. Elas precisam muito mais dessa educação, né, e desse estímulo, do que realmente ficar sendo lembradas de que para não ir para esse outro extremo, eu acredito, porque hoje o potencial mesmo é de que elas sejam diminuídas e elas acreditem nisso, acabam se rendendo a acreditarem que realmente são incapazes. Exato. Então, obrigada, Cris e Carla. Só perguntar uma coisa para o Cris. Tá. Então, eu vou continuar dando alguns outros exemplos, tá? Tem um outro tipo de mecanismo dessa subestimação, que é o ataque pessoal. A gente tem um exemplo de uma mulher chamada Laura Bates, que ela foi criadora e fundadora de um projeto chamado Projeto Sexismo Cotidiano, Everyday Sexism Project, né? Então, ela fala, esse projeto é um banco de dados global que traz experiências sobre sexismo e violência a mulheres. Então, isso a torna uma expert no assunto, certo? Então, ela foi convidada para apresentar para parlamentares sobre desigualdade de gênero. Ela tinha que falar sobre abuso, sobre assédio, sobre violência sexual. Então, ela foi abordada por um desses parlamentares depois, e ele disse para ela que ela estava sendo muito copo meio vazio, que ela era negativa demais. E que se ela realmente quisesse promover alguma mudança, ela deveria pensar muito bem no jeito de tornar a mensagem dela mais interessante para os homens. E que ele sentia que ela estava querendo dar um sermão para os homens, então ela tinha que mudar a maneira dela falar. Ela não estava sendo agradável frente aos olhos desse homem, né? Então, o que ela diz frente a esse comentário desse homem foi o seguinte, que as mulheres podem até ser positivas e celebrar os avanços que foram feitos até agora, mas ela não tinha sido chamada para isso, ela não tinha sido chamada para comemorar, né? Ela tinha sido convidada para falar para esses parlamentares sobre os problemas que as mulheres enfrentam no presente. Ou seja, ela estava querendo dar uma mensagem atual. Se a gente fizer um paralelo, a gente pode pensar em
Nossa, que legal que a gente não escraviza mais pessoas. Nossa, que bom que a gente guarda o sábado. Nossa, que legal que a gente já fala que a gente não precisa ser perseguido como os valdenses foram perseguidos. Lindo, maravilhoso, mas isso não se trata da mensagem presente. Realmente são coisas que a gente deve celebrar, mas não se trata da mensagem que a gente tem que dar agora. E quando esse homem se levanta contra ela, dizendo: olha, você não está sendo legal com essa mensagem aí, dá uma mensagem mais bonita, que a gente goste mais. Na verdade, é como que ele estivesse se levantando contra a verdade presente. E se a gente olhar para dentro da nossa estrutura, se a gente olhar para a Tess, por exemplo, a gente consegue enxergar uma pessoa que tem uma resistência a aceitar a autoridade dessa mulher, né? Ele continuou dizendo assim, que ela estava fazendo uma tempestade em copo d'água, né? E apesar desse parlamentar estar nessa reunião justamente para aprender essa mensagem atual sobre os problemas que afligem as mulheres, ele não pôde evitar os seus preconceitos contra mulheres bonitas, jovens, loiras, no caso dessa mulher, né? Que esse viés sabotasse a sua percepção a respeito desse aspecto da política social. Ou seja, olha só essa frase: sua resistência em aceitar a autoridade de Bates o impediu de entender a mensagem. E o quanto isso também não é presente dentro do movimento. Tem pessoas que, às vezes, só aceitam o que a Tess fala porque o Parminder está de acordo, né? Então, essa resistência em aceitar a autoridade da mulher acaba impedindo que ele receba uma mensagem vital, né? Para ele, uma mensagem, uma verdade presente. Então, ele perde a mensagem por descredibilizar o mensageiro. Então, esse aqui é um mecanismo que a gente chama de ataque pessoal. E isso pode vir em algumas formas. Uma das formas é essa que a gente viu ele falando: fala de um jeito mais legal, né? E uma autora que ela escreveu sobre o mansplaining, que é sobre os homens, né, que ficam querendo explicar tudo para as mulheres, enfim. Não, estou viajando aqui. Desculpa. Tem alguns homens que atacam, então, a credibilidade da mulher e não os argumentos que ela traz. A gente consegue ver isso quando as pessoas falam assim: não é o que ela diz, é como ela está dizendo, entendeu? Ela diz de um jeito muito chato, feminazi, tá? Então, na verdade, isso é uma desculpa para ele não receber a mensagem. Na verdade, ele não está apto para aceitar o que essa mulher está dizendo, tá? E o que essa moça estava dizendo era: eu só quero que as pessoas escutem o que eu tenho a dizer, que argumentem com base no que eu estou dizendo e não com base na minha credibilidade, né? Então, esse é o ataque pessoal. Então, aí, acordados ainda? Tem só mais 2 coisinhas que eu quero dizer para vocês antes de a gente terminar. A gente já está quase terminando o estudo. Eu vou dar mais um exemplo, que é muito interessante, e depois a gente vai fechar com alguns pensamentos mais sobre o nosso sistema de autoridade que nós temos no mundo, né? O exemplo 6 teve uma pesquisa na Corte Suprema dos Estados Unidos em 2017 que mostrou que as mulheres, elas eram 1/3 das pessoas que eram juízes ali, mas que elas eram interrompidas 2/3 das vezes. E elas eram interrompidas com maior frequência, não somente por seus colegas iguais, pelos juízes,
mas também por pessoas que estavam abaixo na hierarquia, por advogados, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho algo para compartilhar com vocês. Então, essa pesquisa, digamos, a pesquisadora que fez isso, ela mostrou que isso também acontece, né, em outras situações, né? Por exemplo, advogados que interrompem juízas, pacientes que interrompem médicas, subordinados que interrompem suas chefes, alunos que interrompem as suas professoras. E o que ela vem dizendo aqui? A minha análise qualitativa revelou que juízas são sujeitas aos mesmos comportamentos dominantes na argumentação oral que elas poderiam esperar em conversas cotidianas com homens. Ou seja, esse viés social, ele extrapola, né, a cultura, ela transcende a posição hierárquica, né, seja dentro de um tribunal e dentro de outras situações também, né? Essa semana, por exemplo, eu tinha um paciente e eu solicitei para ele fazer um teste de COVID. E ele simplesmente falou que ele não ia fazer, porque ele não estava com COVID. Então, assim, o critério dele valeu mais do que eu, como profissional, dizendo que ele deveria fazer, né? Então, a gente entra em uma questão aqui que também é muito importante, na fala das mulheres, nos padrões conversacionais, que é isso aqui, ó. Interromper, não permitir uma mulher terminar de falar o que ela tem para dizer, né? Tem outros exemplos aqui de mulheres né, que às vezes... Tem outra mulher que ela está comentando que durante a faculdade dela, ela levantava a mão e ninguém deixava ela falar. Ou então, quando ela tinha oportunidade de falar, já tinha passado muito o tema, né? Então, ela descobriu que, como um mecanismo de ela conseguir ser ouvida, ela também tinha que interromper. Teve outra pesquisa que foi feita por uma mulher chamada Kiran Schneider. Ela fez uma pesquisa sobre as interrupções no setor de tecnologia, tá? E ela chegou a algumas conclusões. Que os homens interrompiam 2 vezes mais que as mulheres. Que os homens tinham 3 vezes mais chance de estar interrompendo a mulher do que um outro homem. E que todas as... Tá? Então, os homens interrompiam mais e eles interrompiam mais as mulheres do que os outros homens. E todas as vezes que os homens foram interrompidos, eles foram interrompidos por mulheres que tinham uma posição hierárquica mais alta que eles, né? Que eram as mulheres que tinham os 3 cargos mais altos. E que essas mulheres eram realmente as que interrompiam mais. Então, a gente vê que a questão da interrupção tem a ver com o cargo hierárquico e com a autoridade que você tenha, né? Seja por o seu cargo dentro do seu emprego ou simplesmente porque você é um homem, né? Então, quanto mais autoridade... O Nilson tá falando que medo. Depois, se você quiser explicar o que é... É ataque... Isso. Então, a gente chega à conclusão de que quanto mais autoridade você tem, mais interrupções você faz. E isso é algo ruim, né? Porque isso entra um pouco sobre o que a Carla está falando, né? De que para crescer na hierarquia, né? Tanto essa mulher que levantava a mão e ela cansou e começou a interromper, quanto essas mulheres que estão em posição de poder que interrompem mais,
A gente vê que nessa hierarquia, dentro do sistema em que a gente vive, as mulheres acabam tendo que utilizar as regras dos homens. Isso acaba criando um pouco de perigo para as mulheres, porque, ao mesmo tempo, a sociedade não gosta que as mulheres interrompam. Elas parecem pedantes, elas parecem chatas, né? Elas sofrem as consequências negativas que os homens não sofrem por interromper. Isso é algo que eu quero que a gente tenha em mente, para a gente falar sobre esse sistema um pouco mais sobre a autoridade, né? Por exemplo, no Desejado de Todas as Nações, né? Ellen White está lá falando e ela diz que os judeus eles estavam esperando um libertador, né? Eles estavam sendo oprimidos pelos romanos e eles queriam um libertador para que, na verdade, eles ocupassem o espaço que esses opressores estavam tendo com relação a eles. Ou seja, eles queriam assumir uma posição de autoridade desse mundo, certo? E é por isso que Jesus vem, né, Marcos, e fala que o reino dele não é deste mundo. O reino dele não funciona com essas regras. A autoridade que Cristo exerce não funciona com a autoridade que os reinos desse mundo exercem, né? Então, a gente vê isso também aqui, que, infelizmente, as mulheres têm que ser mal educadas, as mulheres têm que interromper se elas querem ser ouvidas, né? Teve outra pesquisa, teve uma mulher que se chama Deborah Tanner, e ela começou a fazer uma pesquisa na década de 80, e, né, trazendo para os nossos dias atuais, sobre um estudo de padrões conversacionais. E foi uma frustração para ela ver que, embora houvesse um avanço das mulheres no mercado de trabalho, não houve muita mudança nos padrões de conversa, né? Por quê? Por que isso acontece? Ela diz que se fosse arriscar uma explicação, diria que a maneira como uma pessoa em posição de autoridade deve falar ou se comportar continua se baseando na imagem de um homem em posição de autoridade. Ainda associamos a autoridade com homens. Ou seja, né? Qual é ali o problema? O problema é que não houve mudança nesses padrões de conversa, apesar de todas as conquistas, né, das mulheres. Por quê? Porque a ideia de autoridade ainda está atrelada à imagem de um homem. E as mulheres, para conseguir ter um pouco mais de espaço, acabam buscando o mesmo padrão de autoridade. Tá quase acabando, tá? Tem um aplicativo que se chama Woman Interrupted, mulher interrompida, né? Ele detecta a voz feminina quando é interrompida por um homem. E nas estatísticas, uma mulher é interrompida. Nas estatísticas deste aplicativo. Mulher é interrompida 1,6 vezes por minuto no Reino Unido, 1,43 vezes por minuto nos Estados Unidos, 8,28 vezes por minuto no Paquistão, 7,22 vezes por minuto na Nigéria, 6,66 vezes por minuto na Malásia. A gente vê, então, uma relação. Que relação vocês conseguem enxergar aqui? Alguém pode me dizer? Em todos os lugares, as mulheres não têm voz. Uhum. Exato. Mas quando eu falo, por exemplo, Gayle, que no Reino Unido as mulheres são interrompidas 1,67 vezes por minuto e que no Paquistão é 8,28 vezes por minuto, você consegue enxergar alguma outra relação aí? Patriarcado. Aham. Gayle. País conservador? Sim, tem a ver com o
países conservadores. Posso, Carolina? Carol. O Cris, ele está dizendo, quanto mais sexista, pior. Quem mais está aí falando? Posso falar, Carolina? Pode, claro. Nós estamos a viver num sistema patriarcal, portanto, e o homem se sente superior à mulher. Quando a mulher é o orador, a mulher é que está em autoridade. Portanto, todos têm que se calar e ouvir. E o homem não se sente muito bem com isso. Então, o que é que acontece? Quando o homem questiona, ele questiona com uma intuição, com uma razão, para intimidar. E então a mulher, quando se sente segura e sabe o que está a falar, ela percebe isso e diz, eu sei muito bem o que é que estou a falar, como quem diz, cala-te tu, porque eu sei aquilo que estou a falar. Portanto, e por vezes o que é que acontece? Eu penso que não seja por ignorância, eu acho que é por burrice. O homem, por vezes, como não aceita a superioridade da mulher, ou a mulher é tão inteligente que ele ou mais inteligente, ele questiona por burrice. Porquê? Porque ele não quer aceitar a lógica, ele não quer aceitar a ciência. Uhum. Isso. Obrigada, Alfredo. Sim, aqui também, então, o que eu queria trazer aqui com esse exemplo desse aplicativo, né, mostrando, é que a gente vê uma relação entre regimes autoritários em países que a gente vê um sexismo mais marcado e o número de interrupções às mulheres, certo? Então, eu queria terminar o estudo trazendo algumas dicas do que podemos fazer frente a esse sistema, certo? E questionando um pouco sobre o que é a autoridade e como ela deve ser para nós, né? Deixando algumas perguntas para que a gente possa buscar respostas e para que a gente possa abrir a nossa mente para a gente encontrar mais respostas e realmente se aprofundar nisso. Quando uma mulher fala, algumas mulheres, né, que também de posições de muito prestígio, elas observaram que quando uma mulher fala, muitas vezes os homens se retiram fisicamente, eles olham para os papéis, olham para o chão, interrompem, demonstram tédio. E tudo isso baseado em uma suposição de que a fala de uma mulher não é interessante ou inteligente, né? Uma subestimação. E dessa forma, a gente perpetua o ciclo dessa lacuna de autoridade, diminuindo a sua confiança e fazendo com que elas se submetam. Então, que coisas que a gente pode fazer? Quando você for interrompida, continue a falar. Vai ficar uma situação muito chata você falando e um homem falando por cima, certo? Então, alguém vai ter que deixar de falar. Outra coisa, a gente pode usar o humor ou a ironia. Entender que não necessariamente esse é um ataque pessoal, mas a gente entende que a gente deve olhar para essas pessoas com determinada compaixão, entendendo de que aquela pessoa não está se levantando contra nós pessoalmente, mas aquilo ali é um retrato da sociedade diante de nós. E que a gente tem uma posição de ensinar, né? Nós somos sacerdotes, nós temos que ensinar essas pessoas. Então, a gente pode usar, né, o humor, a gente pode usar uma ironiazinha, né, branca. A gente pode falar, tudo bem, mas agora é minha vez. Só um minuto para eu terminar de falar, por favor. A gente também pode educar as pessoas, né? A gente pode dar força à fala de outras mulheres, né? A gente pode dizer, só um momento, eu gostaria muito de escutar o que fulana de tal quer dizer, certo? Quem está conduzindo a reunião pode criar regras de não interrupção, de falar, olha, você vai levantar a mão para você falar e ao essa pessoa terminar, eu vou dar a voz a determinada pessoa, né? Ou então, o que eles chamam de estratégia de amplificação, né? Que é dar
crédito às mulheres frente a boas observações. Claro que a gente também pode fazer isso com os homens, né? Mas a gente tem que dar crédito às pessoas, porque muitas vezes os homens levam o crédito de algo que uma mulher falou. Então a gente fala, olha, Cris, muito bom o que você falou, realmente é isso, isso, isso. E a gente reforça a fala que ela acabou de dizer, né? Demonstrando que a gente escutou o que essa pessoa disse, né? Que tem relevância o que ela disse. Isso vai criar um efeito de que os homens também vão prestar mais atenção no que essa pessoa está dizendo e que eles vão receber menos crédito, ou seja, o crédito que é simplesmente devido a eles pelas próprias falas que eles tiveram e não pelas falas de mulheres. E a gente também pode responsabilizar as pessoas no sentido de dizer, olha, querido, tal pessoa está falando, você tem que prestar atenção, vírgula, quinta série, né? É uma coisa que parece que você está falando para uma criança, coisa que a gente aprende realmente na quinta série, né? De escutar o que outra pessoa está falando, respeitar. E isso tem a ver com um tipo de algo que não foi construído nos homens, né? Ou até mesmo em nós, mas que chega a ser uma imaturidade social. E a gente vê como a nossa imaturidade está sempre relacionada com o egoísmo. Depois pensem nisso, né? O amor maduro, ele é altruísta. Então, aqui eu deixo algumas dicas do que nós podemos fazer, compreendendo os problemas da sociedade em que a gente está vivendo. Quanto mais a gente compreender, mais a gente vai estar sensível a essas situações e mais a gente vai ter que se posicionar com firmeza, com limites e com amor, certo? Para finalizar, então, se ninguém tiver algum comentário, eu gostaria só de dar o último exemplo de uma mulher chamada Wan Ling Martello. Essa mulher, ela trabalhou como uma posição de realmente autoridade na Nestlé, no Walmart, na Uber, na Alibaba, e foi categorizada pela Forbes como a 9ª mulher mais poderosa do mundo. E certa vez ela estava conversando com um homem num aeroporto, um homem que ela tinha a intenção de contratar. E esse homem, ele parou simplesmente de andar, estava caminhando ao lado dela e ficou assim, sem entender. E ela perguntou, aconteceu alguma coisa? E ele olhou para ela e falou assim, você é mesmo a diretora financeira global e agora CEO dessa empresa, dessa região enorme? E ela falou, sim, por que você está me perguntando isso? E ele respondeu, porque você é tão despretensiosa, eu não esperaria isso de uma pessoa com um cargo tão alto quanto o seu. Então, mais uma vez, né? Como a autoridade ela deveria ser? Como é a autoridade que realmente Jesus pretende que nós tenhamos, né? Lembrando que nós, sim, devemos ocupar o nosso lugar de fala dentro da sociedade, mas não ir para o extremo de imitar o reino de Satanás e como esses homens fazem de subestimar outras pessoas, de questionar outras pessoas, né? Como a autoridade deveria ser? A gente precisa ajustar e conseguir entender bem como o nosso mundo funciona, como é a autoridade no nosso mundo, como a autoridade deve funcionar aqui, para a gente entender cada vez mais como é o reino de Cristo, como é a autoridade de Cristo, né? A gente vive um sistema patriarcal e hierárquico e o sistema de governo autoritário que a gente tem aqui nesse mundo é ruim. A gente precisa ajustar isso. Martello acredita que demonstrar certa humildade, dar ouvidos aos colegas, inclusive aos menos experientes, é uma boa maneira de liderar e obter melhores resultados dos subordinados. É exatamente essa atitude que uma pessoa no topo da pirâmide organizacional deveria ter. As mesmas características que nos levam a ser subestimadas são as que mais inspiram o nosso pessoal. Por mim, eu já falei tudo que eu deveria falar.
falei um pouco rápido para a gente conseguir fechar o estudo, mas se alguém tiver algum comentário ou quiser levantar algum tema, agora pode ficar à vontade. Muito obrigada, Carol. Deu para entender bem e deu para raciocinar em cima dos exemplos. Eu achei bem dinâmico essa coisa dos exemplos e o assunto em si, né, bem direto, assim. Uhum. Isso fica tão prático, assim, pelo menos para mim, Prático. funcionou tão prático, entendimento e muito importante, né? Uhum. Porque aí dá para a gente Obrigada. ter uma noção também de como é delicado, porque a gente tem que ter um posicionamento também, né? Não é só que a gente assume esse posto, assim, a gente assume essa coisa de ser feminista radical, mas a gente também tem que ter um comportamento correspondente, né? De ação. Totalmente. Então, Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, pelos comentários também. Esse livro é muito bom, quem quiser depois, eu acho que ele tem assim, vários exemplos. E olha que eu falei só de um capítulo e nem de todos os exemplos, ó. Indico muito, tá bom? E encorajo outras pessoas a também passarem mais estudos sobre o tema e compartilharem aquilo que estão aprendendo com a gente, tá bom? Então, Cris, você pode orar para a gente terminar, por favor? Sou eu, Carol? É. Vamos orar, então. Deus, nós te agradecemos porque tão bondosamente tem nos trazido a pensar em coisas que precisamos aprender, precisamos desenvolver e também várias coisas que precisamos desaprender. E já nos falta tempo para desaprender algumas coisas, mas ainda o Senhor tem nos trazido a oportunidade de desaprendê-las e deixá-las. E queremos aqui pedir neste sábado que essas coisas que estudamos pela manhã, tanto no primeiro estudo, quanto agora no segundo estudo, que fique fixo nas nossas mentes e que isso gere frutos nos nossos comportamentos e que assim, dentro da sociedade, dentro da nossa família, aonde nós vivemos, que nós possamos nos comportarmos e isso possa irradiar de forma benigna, né, para outras pessoas, mas que primeiramente nós queiramos, cada um de nós, mudar e considerar cada ponto desses, que também nós possamos tomar tempo para esses pensamentos e esses estudos e continue abençoando as pessoas que trouxeram os estudos para nós e que essas mentes continuem pensando e continuem buscando para repartir conosco e que assim outros aqui que estão nessa sala possam também estudar, tomar coragem, se prontificar em trazer e compartilhar. Obrigada por todos aqueles que compartilharam também, pela sua presença entre nós, Senhor, seu Santo Espírito, e pelo sábado que o Senhor está nos dando mais uma vez. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.